Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Eu sou o Thales Lenin e hoje vamos falar sobre comportamento, sobre um pressuposto da PNL, que todo comportamento tem uma intenção positiva. Dani, bom dia, Aline. Sejam bem-vindas. Estamos começando aqui hoje nosso papo diário, quinta-feira. Ai, que coisa boa começar essa live. Sabe o que é mais louco? São 7h30 da manhã e já tô cansado. Esse é o problema de acordar cedo para fazer atividade física. Vou fazer o que, né? Tem que fazer. Você vai fazer por mim, Aline? A Aline não vai fazer pra mim. A Dani não vai fazer pra mim. Então, como ninguém vai fazer pra mim, eu mesmo tenho que fazer. Então, tem que fazer. Tamo aí. E hoje, nessa quinta-feira, olha, essa Dani é foda. Ela já sabe que eu quero fixar o comentário e ela já comenta. Ela tá lá na frente. Olha lá, ela tá lá no futuro já. Ela já sabe. O que vai acontecer? E, cara, sabe o que é mais legal? O tema de hoje é um dos pressupostos da PNL. Olha aqui, ó. Cunhada presente, sogra presente. Tá faltando só a namorada entrar nessa live. Ô, dona Joana, bom dia! Hoje, falar sobre o pressuposto. Tô falando sobre o pressuposto da PNL. Que espera chegar filho o quê, Dani? Não. Você já produziu todos os netos já suficientes para dona Joana Dark. Ela tá aqui e ela pode concordar com a gente, tá bom? Ficamos assim, beleza? Tá ótimo do jeito que tá. Hoje já falar sobre mais um pressuposto da PNL. O pressuposto de hoje é que todo comportamento tem uma intenção positiva e reforçando que é um pressuposto. Um pressuposto é uma verdade absoluta, é uma crença. Laura Daniel, bem-vinda, Laura. Essa crença de hoje é a crença de que todo comportamento tem uma intenção positiva. E essas crenças da PNL são que norteiam todas as aplicações de técnicas, de ferramentas e todos os demais processos de mudança. Elder Jabudé, bom dia, bem-vindo. Então, o pressuposto Bibiana, bem-vinda. O pressuposto é aquela verdade absoluta. Thales, mas como assim verdade absoluta? É aquela crença, uma crença que a programação neurolinguística tem, e a partir dessa crença é que se desenvolvem as técnicas, se desenvolvem as ferramentas, se desenvolve todos os processos de mudança. O mais curioso é que nessa última semana eu tive uma sessão com um cliente e foi justamente esse o tema, e eu nem lembrava. Bem-vinda, Ellen e Isabela. Eu nem lembrava que eu já tinha estruturado o texto, né? De fazer essa live. E eu lembrei, caramba, essa semana eu falei sobre isso. Falei sobre isso com um cliente, né? Sobre esse conceito do comportamento, ter uma intenção positiva. Gui Alcântara, o rei da selva, bem-vindo. Então, a partir desses entendimentos dos pressupostos, a gente consegue nortear várias coisas na nossa vida. Então, já começando o nosso papo, sem mais delongas, como quais os possíveis problemas que a gente tem no nosso dia a dia e que o entendimento disso pode nos ajudar? Vamos lá. Primeiro, um deles é não conseguir compreender o comportamento do outro. Aquela ideia de que achar que outra pessoa ela faz um comportamento que muitas vezes é destrutivo por sem vergonhice. Cara, quem nunca viu aquela pessoa lá que é um, sei lá, alcoólatra, ou aquela pessoa que tem um hábito lá que não é tão bom e, sei lá, e fica falando assim, caramba, essa pessoa ela fica fazendo isso porque é falta de vergonha na cara. Ah, aquela pessoa tá lá naquele relacionamento abusivo e não sai dele, é falta de vergonha na cara, porque ela quer. Como se a pessoa simplesmente estivesse tendo comportamentos
que, a nosso ver, são negativos, soubesse que é negativo e continuasse nele. Isso gera uma sensação também de algumas pessoas que elas ficam sempre com o pensamento de que uma pessoa ela se auto-sabota e eu não me aprofundo no motivo disso, no que há por trás disso. Betina Capua, bem-vinda! Muitas vezes a gente fica falando que uma pessoa não muda porque ela gosta de reclamar. Quem nunca fala, não, fulano adora reclamar. Ele não muda porque ele só vive reclamando. Enfim, esses comportamentos de não entender especificamente o como a outra pessoa age, o porquê que ela age da maneira que ela age. Bem-vinda, Fernanda! Isso acontece porque todos os comportamentos que temos, sejam eles nocivos ou não, eles têm um propósito positivo por trás. Por exemplo, um fumante, ele pode ter uma intenção positiva por se relacionar com outras pessoas, por ser aceito talvez. Bem-vinda, Carla, bem-vindo, Odlarison. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela não faz isso simplesmente porque quer tratar mal o próprio corpo. Muitas vezes ela faz isso, mesmo que inconscientemente, porque ela acredita, inconscientemente, tá? Sempre falando de questões muitas vezes inconscientes, que ao fumar ela vai se conectar com outras pessoas, ela vai ter amigos, ela vai ser igual a um grupo. Principalmente quando você fala, bem-vinda Carol Lenzi, quando você fala com pessoas lá, década de 70, década de 80, mãe, bom dia mãe, benção mãe, dona Tânia. Quando a gente fala lá, pensando naquela época, década de 70, década de 80, sobre o tabagismo, uma pessoa que ela não fumava, ela era vista como antiquada, como uma pessoa que não era descolada, como uma pessoa que não era legal. Então, era um comportamento comum da época que, mesmo sendo nocivo para aquelas pessoas, ele tem uma intenção positiva que era conectar aquelas pessoas a um grupo. Era integrar essa pessoa a um grupo. Ou simplesmente fazer com que ela não fosse expulsa do grupo. Porque, afinal de contas, para o ser humano, viver em grupo é muito importante. Ter grupos é muito importante. Ser aceito por um grupo é muito importante. Gigante Klaus! Se você quer crescer a sua empresa, seu negócio, se transformar em um gigante, esse cara aqui que pode te ajudar. Então, quando a gente entende que aquelas pessoas, muitas vezes elas, por essa necessidade humana de ser aceito, elas têm comportamentos que, olhando por fora, elas são nocivos, mas por trás dele há uma intenção positiva. Outro exemplo, as próprias emoções do nosso organismo. Quando a gente pensa em raiva, em tristeza, em medo, em rancor, em vergonha, a gente pensa em ansiedade. A gente enxerga esses comportamentos, essas emoções, como negativas. A gente tem uma mania péssima de querer colocar as emoções em caixinhas. O que é uma emoção boa e o que é uma emoção ruim. Não existe emoção boa e existe emoção ruim. Existe uma emoção que ela é funcional em um determinado momento ou disfuncional em outro determinado momento. Como assim? Nada e nem ninguém consegue até então me convencer de que as nossas emoções, seja ela qual for, elas não têm uma intenção positiva por trás. Bem-vindo, Josino! Como assim, Thais? Caramba, gente. A natureza, ela não falha. A natureza não falha. A natureza não falha. Você que está me assistindo agora, você não tem 6 mamilos igual um cachorro tem, igual um, sei lá, outro animal tem. Você que está me assistindo agora, você não tem um rabo igual um macaco tem. Bem-vindo, Daniel!
Bom dia! Por que você não tem isso? Porque em algum momento a natureza falou, é melhor não. Eu não necessito disso agora. Eduardo Prata, bem-vindo, bom dia. O Edu sabe muito bem disso. A natureza ela não falha, a natureza não erra. Se você hoje não caminha como um quadrúpede ali, né, de 4, porque você não precisa disso. Em algum momento a evolução te colocou de pé e falou que isso era o melhor para você. Então, da mesma forma, essa evolução nesses milhões, esses milhares de anos, elas não colocariam você hoje para sentir ansiedade se essa ansiedade não fosse positiva para você. Se ela não tivesse uma intenção positiva. Essa mesma evolução, ela não colocaria você para sentir medo se esse medo não fosse de alguma maneira positivo para você. Essa evolução não colocaria o sentimento de vergonha para você, ou o sentimento de raiva, ou enfim, ou medo da rejeição, se isso não fosse positivo para você. Ele não te faria, não te deixaria sentir solidão, se isso não fosse positivo para você. Por quê? Se fosse algo dispensável, a gente já teria se dispensado. Se eu ainda sinto, se eu ainda faço, é porque até então não é dispensável. Ponto. É assim que funciona a natureza. A natureza, ela é a mãe de tudo, ela é inteligente. Nosso organismo, Thales, mas eu sou um ser que pensa. Eu sou um ser que racionaliza. Eu sou o animal mais inteligente da Terra. Beleza. Para aí agora e força o seu corpo a parar de respirar. Vai. Fecha a boca aí agora e tenta parar de respirar durante 1 minuto, 2 minutos. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? É o Dechabudé. Tipo possível de segurança. Exatamente. Bem-vindo, Vitor. Tenta parar de respirar aí agora. Eu sou uma cabeça muito pensante, eu sou foda, e eu vou controlar o meu corpo e vou parar de respirar. Tenta parar de respirar agora então. Você consegue? Não. Por quê? A gente não comanda. A natureza, ela é inteligente. E existe todo um mecanismo por trás da gente que é hiper inteligente, muito mais inteligente do que a gente acha que a gente é. Que é essa nossa racionalidade. É claro que com a nossa racionalidade, a gente consegue pensar em construir prédios, em levar o homem para outros planetas. Mas ao mesmo tempo, provavelmente você já deve ter pensado hoje, ou deve estar pensando o que você vai almoçar hoje. Nossa, um pensamento tão ínfime, né? Tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão natural, porque a natureza ela é a mãe de tudo, ela é muito inteligente. Então, quando eu entendo isso, eu tenho que entender que eu nunca vou ter algum comportamento simplesmente porque esse comportamento ele é ruim. Não. Todo comportamento que eu tenho, ele tem uma intenção positiva por trás. Sei lá. Se eu procrastino, é porque eu tenho uma intenção positiva por trás. Taking a break, 89. Welcome. Se eu procrastino, eu tenho uma intenção positiva por trás, mesmo que eu não perceba. Talvez me mantenha em um local seguro. Se eu encho o meu organismo de carboidratos e coisas ruins, sei lá, e como um monte de besteira. Enfim, eu tenho uma intenção positiva por trás. Talvez seja fuga, talvez seja recompensa. Se eu xingo alguém ou trato alguém mal, eu tenho uma intenção positiva por trás. Por quê? Talvez, se eu estou xingando alguém, eu estou na minha cabeça, lá inconscientemente, eu tenho uma intenção positiva de educar essa pessoa. Se eu bato numa pessoa, às vezes eu tenho uma intenção positiva de educar ela, de fazer ela entender o meu pensamento. Literalmente todos os comportamentos têm uma intenção positiva, mesmo que essa intenção positiva seja para essa pessoa que faz esse comportamento. Mesmo que essa intenção positiva seja extremamente egoísta e sobre uma visão social, olhando por cima, ela não seja socialmente aceita. Sei lá,
A pessoa que mata outra pessoa. Qual a intenção positiva de uma pessoa matar outra pessoa? Talvez essa pessoa acredite que ao fazer isso ela vai eliminar um perigo para ela. E Luiz, bem-vindo. Talvez a pessoa ao fazer isso ela acredita que ela vai fazer um bem para a sociedade. Talvez a pessoa que faz isso ela acredita que ela quer sentir o prazer de matar alguém. Eu posso não conseguir identificar a intenção positiva que tem no comportamento daquela pessoa lá. Mas que ela tem uma intenção positiva, ela tem. Emília Katayama, bem-vinda. Sempre tem uma intenção positiva. E por que é importante a gente entender isso? Quando a gente entende qual a intenção, que todo comportamento, né, esse pressuposto da PNL, ele tem uma intenção positiva, eu consigo parar de bater de frente com alguns comportamentos e começar a perceber o que há por trás deles. Bem-vinda, Luciana. O que há por trás desses comportamentos? Qual que é a ideia que essa pessoa tem por trás desses comportamentos? E como que eu posso, talvez, ajudar essa pessoa a ajudar a mim mesmo a alcançar essa intenção positiva por meio de outros comportamentos? Bem-vinda, Thaís. Sei lá. Vai que uma pessoa, ela... Igual já aconteceu, cara, de gente no consultório, de atender uma cliente que ela se tornou obesa depois de sofrer um abuso sexual. Inconscientemente. Por quê? Esse inconsciente tem uma força que ele pensa o seguinte: se eu comer o mundo e engordar muito, olha o que esse inconsciente pode pensar. Eu posso me tornar menos atraente. E ao tornar-me menos atraente, eu posso evitar que essa dor me ocorra novamente. Bem-vindo, Thiago Santoli e Vilma Murakami. Eu adoro sobrenomes orientais. Murakami, parece que eu tô... Ah, Thales, então quer dizer que isso é positivo, a pessoa engordar ali pra caramba e ficar um obeso? Talvez para esse inconsciente, como um mecanismo de defesa, que ela não percebe conscientemente, talvez seja. E que isso me faz perceber? Que talvez essa pessoa consiga, uma vez que ela interpreta isso, que a intenção positiva atrás de uma compulsão alimentar, nesse exemplo, ela é uma proteção contra uma violência, que ela pode criar outros mecanismos comportamentais para que ela se proteja contra aquela possível violência. Olha só. Quando eu paro de olhar para um comportamento puramente pelo comportamento e começo a parar e matutar o que tem por trás daquele comportamento, o que tem de intenção por trás daquele comportamento, eu consigo modificar aquele próprio comportamento e criar ou um outro caminho para sanar aquela intenção positiva por trás, ou entender, tomar a consciência de que eu não preciso dessa intenção positiva. Ei, André, bem-vindo. Thales, como assim, Thales? Quando eu entendo que uma pessoa me tratou mal, não, o fulano foi e me xingou. Nossa, o fulano é uma pessoa ruim. Não necessariamente ele é uma pessoa ruim. Ele me xingou. Por quê? Em algum nível, mesmo que inconsciente, ele vem acreditar que, ao me xingar, algo positivo ia acontecer. Talvez ele ia me colocar no meu lugar, me educar. Talvez ele ia externalizar alguma emoção que ele sente. Bem-vinda, vó! Minha avó na live. Benção, dona Adília. Yasmin, bem-vinda. Aquela pessoa que ela me tratou mal, ela não simplesmente fez por fazer.
ela lá atrás, por algum motivo que eu não faço talvez a mínima ideia qual seja, ela tem uma intenção positiva e isso minimiza a dor desse comportamento negativo dela comigo? Também não. Mas faz com que eu consiga perceber de uma forma mais complexa aquele comportamento do que apenas enxergá-lo da maneira mais crua. Quando eu olho para uma pessoa que ela tenta se matar, por exemplo, a pessoa que tenta se matar, ou que tem a ideação suicida, ela tem uma intenção positiva por trás daquilo. Caramba, como que alguém vai ter uma intenção positiva em querer se matar, tá? A intenção positiva dela talvez seja eliminar uma dor, parar de sofrer. Talvez lá inconscientemente ela acredite que ela faz mal para o mundo e que a ausência dela vai ajudar o mundo. Talvez eu e você não consigamos enxergar os benefícios que aquela pessoa tem com aquele comportamento, mas ela tem benefício com o comportamento. Aquela pessoa que ela faz algo que para você não faz o menor sentido, para ela, em algum nível, aquilo tem sentido. Quando eu entendo que todo comportamento tem uma intenção positiva, eu paro de fazer o quê? Julgar os comportamentos alheios. Eu paro de julgar o comportamento alheio. Eu paro de apontar o dedo para o comportamento alheio. Eu paro de acreditar que aquela pessoa está simplesmente errada. Talvez aquela pessoa não esteja enxergando as coisas da melhor maneira possível. Mas eu falar que uma pessoa faz algo simplesmente porque é errado, eu estou mentindo. Aquela pessoa tem, de maneira consciente ou inconsciente, uma intenção positiva. Da mesma maneira que aquele seu pensamento de, sei lá, aquele pensamento negativo, aquele seu pensamento de que algo vai dar errado, aquele seu pensamento de que você não consegue fazer alguma coisa, aquele seu pensamento de que você não é suficiente, aquele seu pensamento de que você não vai conseguir melhorar, aquele pensamento que a gente coloca na caixinha como um pensamento negativo, ele também tem uma intenção positiva. Ele quer te ensinar alguma coisa, em alguma forma, em alguma maneira. Mesmo que esse recado não esteja nítido, mesmo que esse recado não esteja no outdoor na sua mente, mas esse pensamento, ele tem uma intenção por trás. André, todas as nossas lives ficam salvas, só que não aqui no Instagram. As nossas lives ficam salvas no nosso grupo do Telegram, tá bom? Não só essa live, mas as mais de 70 lives que já foram feitas esse ano estão todas salvas lá no grupo do Telegram. Como acesso o grupo do Telegram, Thales? É só quando encerrar a live, você clicar no link do meu nome, do meu perfil lá na minha bio, lá no link da bio, tem o link e lá você vai entrar em grupo do Telegram. O grupo do Telegram tem todas as lives, mais de 70 lives. Lembrando que todas as lives duram 30 minutos, então faltam apenas 5 minutos para acabar essa aqui. Então, caminhando para o final, quando eu entendo que mesmo que não esteja nítido na minha frente, Felipe, bem-vindo, mesmo que não esteja nítido na minha frente, que um pensamento ele tem uma intenção positiva, eu preciso treinar a minha visão para entender o que há por trás desse pensamento, o que há por trás desse comportamento, o que há por trás desse sentimento. Quando eu paro de julgar um comportamento, uma emoção ou um pensamento e passo a buscar entender o que há por trás dele, eu consigo mudar o comportamento. Eu consigo mudar o pensamento. Eu consigo mudar o sentimento. Bem-vinda, Márcia. Por quê? Quando eu simplesmente julgo um comportamento, um pensamento, um sentimento como ruim, eu estou ignorando os benefícios que ele me traz.
Quais os benefícios que você tem em não ser disciplinado, em ser indisciplinado? Quais os benefícios que você tem em sentir medo? Quais os benefícios que você tem em procrastinar? Quais os benefícios que você tem em sentir ansiedade? Quais os benefícios que você tem ao sentir raiva? Quais os benefícios que você tem ao ser explosivo? Quais os benefícios que você tem em se autoflagelar? Quais os benefícios que você tem em fumar? Qual o benefício que você tem em encher a cara todo dia? Quais os benefícios que você tem ao fazer, sentir e pensar as coisas que você faz, sente e pensa? Pare de enxergar os comportamentos, os pensamentos e os sentimentos como puramente positivos ou negativos. Pare de colocar eles numa caixa de que é positivo ou é negativo, ou é bom ou é ruim. Não existe pensamento bom ou ruim. Não existe comportamento bom ou ruim. Não existe sentimento bom ou ruim. O que existe é pensamento, comportamento e pensamento funcional e disfuncional. Bem-vinda a Eliane. Eliane Pescador, quanto tempo? Agora que eu entendi quem é você aqui, ó. Bem-vinda. Quando eu entendo o que é disfuncional, mas o que é disfuncional, o que é funcional? É aquilo que me ajuda objetivamente e aquilo que não me ajuda objetivamente. Mas mesmo aquilo que seja disfuncional, que não me ajuda de forma objetiva, ele tem uma intenção positiva de forma subjetiva. Como assim, Thales? Talvez o medo, a procrastinação, a raiva, a ansiedade, eles sejam disfuncionais. E ser disfuncional significa que eles não te ajudam de maneira objetiva, não te ajudam de uma maneira clara, não te ajudam de uma maneira que nítida, mas eles têm uma intenção positiva, que lá por trás, nos bastidores, eles podem te ajudar de maneira subjetiva. Ou talvez eles não te ajudem, mas eles podem acreditar que te ajudam. Porque talvez em algum momento, de alguma maneira que a gente não faz a mínima ideia, ele aprendeu que isso é bom. Aquela pessoa que comete um crime, ela cometeu um crime. Claro que ela cometeu um crime. Ela deve pagar objetivamente por isso. Nós temos as regras sociais para isso. Mas só que, porém, entretanto, todavia, ela fez aquilo porque no fundo ela tinha uma intenção positiva. Nem que seja só para ela. Porque talvez em algum momento ela aprendeu que este era o caminho. Porque talvez em algum momento ela aprendeu que esse era o melhor se fazer. Como ela aprendeu isso, como ela chegou nessa conclusão, eu não faço a mínima ideia. Mas ela tem uma intenção por trás. Mesmo que a intenção positiva dela não seja a mesma intenção que eu tenho. Mas ela pode ter. E quando eu passo a entender isso, eu posso acrescentar novas opções na minha vida. Ó o Vandinho ou a Dani da Hidralcar chegando aí comigo. Ou é outra pessoa da Hidralcar que eu não faço a mínima ideia. Bem-vindo à melhor mecânica do Brasil, Hidralcar. Quando eu entendo e passo a perceber essa questão da intenção positiva, eu paro de julgar e passo a focar em como mudar. Por quê? Se eu simplesmente corto um comportamento que aparentemente é negativo, mas que tem uma intenção positiva por trás, aquela intenção positiva por trás, ela vai gerar um outro comportamento. Se eu simplesmente quero interromper um pensamento que, mesmo que eu não perceba que tem uma intenção positiva, ele vai surgir de outra maneira para preencher aquela intenção positiva. O mesmo vale para os nossos sentimentos, o mesmo vale para os nossos pensamentos. Todo o nosso sistema acontece dessa maneira. Voltando para a gente fechar a live de hoje. A natureza, o Deus, sei lá quem você quer falar. Eu falo da natureza, porque a natureza está aí há bilhões de anos. Ela não erra. Se ela te faz sentir medo, é porque isso, de alguma maneira, é positivo para você.
te ajuda. Tato, meu amigo, bem-vindo. Denner, bem-vindo. Thiago, bem-vindo. Cristiane, bem-vinda. Fred, meu amor, Duda, bom dia, bem-vinda. A natureza, ela não falha, ela não erra. De jeito nenhum. Então, se você sente o que você sente, se você faz o que você faz, se você pensa o que você pensa, de alguma forma isso tem uma intenção positiva por trás. Qual intenção positiva é essa? Se essa intenção positiva ela é lógica, isso é outro rolê. E você deve buscar entender isso. E ao entender essa intenção positiva, você não querer simplesmente cessar o comportamento, cessar o sentimento, cessar o pensamento, mas sim ressignificar essa intenção por trás. Muito bom dia para todos nós, uma excelente quinta-feira. Se você curtiu esse nosso papo aqui de hoje, fique o convite para você voltar amanhã. Sexta-feira, amanhã, 7h30 da manhã, estaremos aqui para um outro papo, beleza? Toda segunda, terça, quinta e sexta, 7h30 da manhã, a gente tem um papo aqui de 30 minutinhos. 30 minutinhos, para começar o dia com a sabedoria, como diz o Tato aqui, meu brother. Então, muito obrigado por você que participou até aqui. Se de alguma maneira esse conteúdo te ajudou hoje, compartilhe ele com outras pessoas. Como que você compartilha ele com outras pessoas? Venha aqui amanhã, às 7h30 da manhã, e traga outras pessoas para compartilhar aqui esse papo com a gente. Eu já falei, eu confesso que eu tenho um sonho de um dia abrir essa live e ter 100 pessoas aqui. Hoje tem 15, eu tô feliz. Eu já falei aqui para 2. Já fiz live para 2. Ó, o Bradock, bem-vindo! Já falei aqui para 2. E eu fico mega feliz de ter 17 aqui agora. Tá maravilhoso. Mas se tiver 100, nossa, vai ser legal demais. Então, se você quer entender mais sobre esse papo, você chegou, pegou ele pela metade, lá no grupo do Telegram, ele vai estar gravado, tá bom? Como que eu faço para acessar o grupo do Telegram, Thales? Para pegar essa live de hoje aí por inteiro. No link da minha bio você acessa o grupo do Telegram e lá tem essa live, vai estar lá, daqui uns 40 minutos ela vai estar lá. E todas as outras mais de 70 lives estão lá no grupo do Telegram para você acessar, ver e rever quantas vezes você quiser. Conteúdo gratuito, tá bom? E se você quer aprender mais como gerenciar a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos, te convido a fazer parte do meu treinamento aplicando PNL. Lá eu te ensino passo a passo como você ser o gestor da sua própria vida. Se você quiser fazer parte desse nosso treinamento, é super simples e hiper barato, é baratinho. Só você acessar o link na nossa bio também, aplicando pnl.com.br. Muito obrigado, Edna. Helder Chabudé, sonhos foram feitos para serem realizados. Ellen, e os sonhos mais simples são os mais importantes. Muito obrigado por vocês estarem compartilhando aqui esse momento maravilhoso comigo. Muito obrigado mesmo, fico muito feliz. Excelente dia para nós e até amanhã. Falou, valeu!